meio lento hoje, demorei para achar o botão. Mas deu certo. Pessoal, tudo de bom por aí? Tudo funcionando certinho? Tudo em ordem? Bom, eu acredito que não tenhamos problema, torço para que não, mas aqui em Ponta Grossa está chovendo muito, além de estar frio para cacete, está chovendo, então, não sei, às vezes dá algum probleminha, alguma coisa, aula pela internet, a gente tem esses riscos, né, pessoal? Mas torcendo para que não, tudo em ordem, a casa, nosso conteúdo está em dia, não temos nada de anormal acontecendo, né? Acredito que, assim, não sei se vocês acompanharam lá, eu já postei no Moodle, né, pessoal, que dá para vocês darem uma olhadinha, praticamente todo o conteúdo de vocês, né? Então, a primeira aula já está lá, postei e tal. Hoje nós temos execução específica, a primeira parte, da segunda parte, da terceira parte eu vou dar uma pensada ainda no que vai ser feito. Daí nós chegamos na nossa atividade para a composição da nota trimestral. Tá? Daí diversas espécies de execução, aula pronta, execução por quantia certa quando o devedor solvente, daí uma segunda aula, porque é muita coisa neste conteúdo que a gente vai tratar aqui também, que é o que mais se usa na execução, a execução por quantia certa quando o devedor solvente, fazer uma fixação de pontos, uma revisão, e dia 7 de 10 a nossa prova. Então está tudo marcado aqui, tudo colocado, acredito que eu faço isso sim para tentar deixar a coisa o mais objetiva possível, tá, pessoal? Eu acredito que não tem problema, não tem dificuldade, mas se alguma coisa acontecer e os senhores precisarem de ajuda com alguma coisa, contem comigo da mesma forma que sempre, tá ok? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, então hoje a gente volta a falar da execução, a gente tem que tratar de um assunto interessante. Sei que ontem vocês tiveram palestra, tiveram aula com um professor diferente, não era o famoso dia do pendura, né, que já caiu no desuso, mas era a época em que antigamente os advogados se juntavam, e isso contribui para a fama boa que a nossa classe tem de ser os caloteiros, os nós cegos, né, e o povo saía, ia, os estudantes de direito na antiguidade se reuniam, iam em restaurantes e simplesmente comiam o que podiam e não pagavam a conta de jeito nenhum. Tá? Isso no passado era feito na malvadeza mesmo, com o passar do tempo isso foi sendo feito assim por uma prática, os caras conversavam com o pessoal do restaurante, combinavam antes, tratavam, conseguiam um desconto, faziam aquela firula, mas não faziam mesmo como os caras da antiguidade faziam. Né? E hoje em dia pouca gente conhece a história do dia do pendura, até porque é uma coisa que pega mal com a nossa classe, nós odiamos falar, né, nós advogados, que a gente que nós somos caloteiro, que nós somos enrolão, e um monte de qualidades negativas que são atribuídas à nossa classe. Né? Então, o que a gente faz? A gente não se usa mais isso, não é uma coisa tão usual, mas o dia 11 de agosto, né, é o dia do advogado, também conhecido como uma das chapas mais famosas da OAB Paraná, que é a 11 de agosto, que normalmente ganha, né, que é uma chapa bastante forte, já ganhou muitas sessões. Praticamente quem já participou de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, já participou de alguma forma, já participou da 11 de agosto. Eu já fui 11 de agosto e já fui fora 11 de agosto também. Já ganhamos nas duas situações, então conheço gente de ambos os lados. Então, uma data importante, a gente tem que saber que é o dia do advogado. Ok? Feita essa consideração, que você deve ter sido relembrado ontem na palestra, inclusive, né, aos rumos da advocacia, e como vocês não estão num curso apenas para fazer direito, mas eu costumo brincar que se tudo der errado na vida de vocês, na pior das situações, vocês um dia passam o exame de ordem e abrem uma garadinha para trabalhar, né? Então, na pior das hipóteses, vocês vão ser advogados terminando o curso de direito. Brincadeira, né? Mas que tem, assim, seu certo fundo de verdade, né? Se tudo der certo, vocês passam, vão fazer um concurso, vão fazer alguma coisa, se estabelecem de alguma outra forma. Mas se nada disso acontecer, vocês acabam advogando, porque sempre tem trabalho para todo mundo. Claro que alguém ganha mais, alguém ganha menos, vai depender da competência, da qualidade de cada um, mas que é um mercado aberto aí, que aceita todo mundo, que tem trabalho para todo mundo, ok? Então, claro que não é fácil, né? Mas o mercado existe. Tranquilo? Então, feita essa consideração, a gente tem que falar o quê? Execução. Já estamos lá na frente do processo, vocês já são, assim, expertos em muita coisa do processo civil, e hoje a gente tem que falar mais um pouquinho com relação à execução.
Falamos de princípios, generalidades, coisas assim bastante abrangentes no tocante à execução nas aulas anteriores, e agora a gente vem falar de execução específica. Quando a gente fala de execução específica, tendo em mente, né, o que está na lei, o que diz o Código de Processo Civil, né, a gente vem falar que, quando a gente fala execução específica, são os meios, são né, tudo aquilo que o juiz dispõe para poder fazer com que o executado satisfaça a obrigação, ok? O mais importante disso aqui, pessoal, quando a gente fala o termo execução específica, é buscar exatamente aquilo que a obrigação prevê, ok? Então, eu posso ter garantido em um título, e quando a gente fala em execução, a gente sempre pensa no título, porque ele é um dos requisitos da execução, né? O título é uma coisa fundamental, precisa de ter um título, seja ele de oriundo de um processo judicial, onde vai ser um título judicial, ou um título que tem força executiva, porque a lei atribuiu a ele essa capacidade, como é o caso de um contrato, uma nota promissória, um cheque, qualquer outra coisa, né? Que a lei assim preveja. Então, se esse documento tem essa força, ele prevê uma obrigação. E essa obrigação pode ser de diversas formas diferentes, né, pessoal? Pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entregar, uma obrigação de... Tem várias obrigações distintas. E dependendo da natureza da obrigação, quando nós falamos em execução específica, a gente está falando de os mecanismos que o magistrado tem de fazer com que aquela obrigação, exatamente da forma como está descrita no título, seja efetivada na vida do credor, na vida do exequente, tá? Então, é isso que é falar execução específica. Então, mencionar execução específica quer dizer aquele mecanismo previsto no diploma processual civil que dá ferramentas ao magistrado de tornar efetivo o direito descrito no título na vida do exequente. Então, execução específica é o quê? Entregar exatamente aquilo que o sujeito tem, aquilo que está previsto para ele lá no título que fundamenta a execução civil. Tranquilo? Vejam lá. É um tema, eu acho assim, bastante objetivo e talvez, assim, de certa forma, redundante, né? Então, o que eu posso resumir a aula de hoje neste slide, dizendo que o que é execução específica é o conjunto de ferramentas, são os mecanismos, são as coisas, são as formas, são aquilo que o magistrado dispõe com base na lei processual civil para fazer exatamente aquilo que o título diz que o exequente tem direito. Tranquilo? Isso é execução específica. Buscar especificamente, por isso o termo específico, especificamente, objetivamente, aquilo que está garantido no título, aquilo que vai se tornar efetivo na vida do exequente. Tá? Então, este é o termo, esta é a justificativa, e isso é muito importante, ok? Vejam lá. Sempre, pessoal, a gente tem que pensar que a execução ela vai ser mais eficiente, mais funcional, mais justa, né, se ela conseguir se aproximar o máximo possível da obrigação, que deveria ter sido cumprida voluntariamente. Então, a obrigação legal, eu vou lá e compro o negócio de uma pessoa. Digo que o dia 10 eu vou lá e pago. O que é o legal? O que é o perfeito? O que é o melhor? O melhor é que eu chegue no dia 10, vá lá e pague. Se eu chegar no dia 9, talvez eu tenha direito a um desconto, não é a melhor das coisas. Tá? O ideal é que eu chegue no dia 10, o dia ajustado, vá lá e pague aquela obrigação. Beleza? Beleza. O Edi não paga. Putz, daí o cara vai ter que pegar aquele contrato, vai ter que executar, vai ter que fazer não sei o quê e tal. Então, o cara entra, contrata um advogado, entra com o processo, paga custos processuais, paga o honorário advocatício, faz não sei o quê. Lá ali, 8 meses depois, o Edi vai lá e paga. O juiz dá 24 horas para o Edi pagar, o Edi vai lá e paguei. Isso é a forma mais justa? Receber o valor ali vai ser justo? Não, pessoal. Por quê? Justo era receber no dia 10 que estava previsto. Receber 8 meses depois, por meio de um processo extremamente rápido, considerando um processo civil, 8 meses, é justo só se tiver abrangido dentro disso correção monetária, juros a partir da data da citação, custas processuais, barará, 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 barará. Por quê? Porque é só pagando tudo isso que você vai devolver a situação
vai devolver o credor a uma situação próxima do que seria o cumprimento voluntário da obrigação no momento ajustado. Tá, ok? Então, a execução específica serve para isso, serve para tentar buscar, a ideia é buscar a forma de concretizar aquele crédito, de terminar aquela obrigação, de desonerar o executado, mas da forma mais próxima possível do que está previsto no título. Por isso, especificamente, aquele direito tutelado no título. Tranquilo? Então, feita essa observação, a gente pode dizer que o Código de Processo Civil, e eu acredito que nossos mecanismos de processo civil, né, a sanção executiva, digamos assim, o que é a sanção? Sanção é aquilo que você faz em decorrência do que está previsto na lei. Então, a lei prevê uma situação, aquela situação acontece, automaticamente você tem uma sanção. Muito fácil de visualizar isso por meio lá do direito penal. Quando a gente tem um tipo penal, o cara vai lá e pratica a conduta prevista no tipo penal, ele incorre numa sanção, que é a pena, uma punição. Precisa a sanção ser pena? Não, a sanção pode ser um prêmio. Por exemplo, se o cara pagar no dia tal o imposto, vai ter um desconto de 20%. O que é isso? Uma sanção premial, também é sanção. Foi previsto aquilo que está acontecendo no título. O Código prevê, como sanção executiva, quando existem algumas situações em que se encaixa o procedimento executivo, ele automaticamente, ao você desenvolver aquele processo executivo, porque você se encaixou dentro daquilo que estava previsto na lei, existe uma sanção, existe uma decorrência, existe uma consequência da lei civil, que faz com que essa execução se desenvolva de uma ou de outra forma. Aqui, pessoal, vem aquele problema de a gente ficar velho, a gente ficar bobo, né? Eu acho que eu já falei milhões de vezes isso aqui, e acho que eu já devo ter falado para vocês também. Mas está aqui no slide, vamos falar de novo, porque no que a bunda não prejudica, né, pessoal? O que eu falo a mais não prejudica, eu espero que vocês lembrem disso sempre, tá? E vai ser 5 minutos. Beleza. Essas sanções, esses mecanismos se dividem em mecanismos coercitivos, e daí nós vamos ter execuções coercitivas, né? E nós vamos ter execução por subrogação, dependendo da natureza do que eu tenho como objeto, como bem jurídico tutelado, dependendo daquilo que se pretende obter por meio da execução. Se eu tiver por meio de uma execução que se resolva com dinheiro, né, o que eu faço? Eu vou lá, pego uma coisa do patrimônio do cara, me aproprio daquilo, vendo, me subrogo nos produtos da venda, que é o dinheiro, pago as custas do processo, dou o dinheiro para o credor. Exequente. Paguei ele. Sobrou dinheiro, devolve para o executado. Faltou dinheiro, pega outro bem, faz tudo de novo, até que dê 0 a 0. Normalmente não tem bem para fazer isso uma vez. Beleza? Mas o que é isso? Quando resolve com dinheiro, quando é uma obrigação fungível, que não tem que ser uma conduta específica, mas sim um valor, uma indenização, uma reparação de danos resolve, é assim que funciona, dinheiro resolve, a gente faz por subrogação. Pega algo do patrimônio, vende e se subroga do produto da venda. Beleza? Vamos dizer assim, para falar por baixo, 90% das execuções são por subrogação. Beleza? Beleza. Qual é o outro mecanismo que a gente tem, pessoal? Os mecanismos que a gente vai garantir a execução específica por meio de coerção. Coerção é uma palavra feia, mas é uma palavra eficiente. É um mecanismo que a gente tem. Brinco, com certeza já brinquei com vocês, que em outros lugares do mundo existem mecanismos coercitivos mais eficientes, o direito é mais rápido, mais eficiente do que no Brasil. Por quê? Porque nós nos atemos apenas ao patrimônio do sujeito. Né? Em outros lugares do mundo, ele vai lá, prende, surra, corta um dedo, faz alguma coisa, e isso é mais coercitivo do que você pegar o patrimônio. Mas quando você precisa que seja entregue uma coisa específica, ou quando você precisa que uma conduta específica seja feita, dinheiro não resolve. Se dinheiro não resolve, o que você faz? Você fala para o cara assim, se você não fizer isso, eu vou te multar. Por quê? Porque nós só conseguimos chegar no patrimônio do sujeito. Aí nós temos os dois mecanismos, as duas formas de fazer. Quando é fungível, por subrogação, quando é infungível por meio de coação.
não tem como trocar aquela conduta por outra coisa, então eu tenho que coagir o sujeito a cumprir aquilo. No entanto, nós só podemos nos ater ao patrimônio do sujeito, né? Vamos lembrar da aula passada, né? Nós falamos de aulas passadas, não sei a qual exatamente, nós falamos que existe um princípio da patrimonialidade da execução civil. Pelo princípio da patrimonialidade da execução civil, nós sabemos, eu brinco muito mais com isso com relação à eficiência da nossa execução, que nós só conseguimos mexer com o patrimônio do sujeito e nada mais além disso. Tudo bem? Tranquilo. Qualquer coisa, pessoal, fiquem à vontade de falar comigo, tá? Providências que asseguram o resultado prático equivalente. Bom, pessoal, eu tenho que fazer o quê? O máximo possível chegar aqui, né? Próximo do que está previsto lá no título, do que está previsto na obrigação, da forma com que ela foi prevista no momento que ela foi criada. Tá? Mas, às vezes, eu não consigo, não é difícil. O que eu faço? O 497 nos dá lá, né, algumas formas, alguns mecanismos para que o juiz possa fazer com que isso se concretize, né? Então, quando é a obrigação de fazer, não fazer, aquelas coisas, a gente vai cair na questão da multa, basicamente, que é o jeito de mexer no patrimônio do sujeito. Outra forma, né, seria achar o outro meio equivalente. Então, vamos pensar assim, né? Eu contratei o cara para ele construir um negócio para mim. Ele não construiu, o juiz pode ir lá determinar que ele faça, mas se ele não fez voluntariamente, às vezes eu posso ir lá e não tem uma obrigação personalíssima, em vez de fazer isso, eu vou lá e cobro dele o valor que vai me custar para contratar outra pessoa para fazer. Por quê? Porque isso é uma providência que vai assegurar um resultado prático equivalente. Tranquilo? Então, são mecanismos que a gente dispõe na legislação para fazer. Então, quando a obrigação não pode ser trocada por outro, eu tenho que cair naquela coisa de coagir o sujeito a fazer alguma coisa. Como que eu coajo? Mexendo no bolso dele. Como que eu mexo no bolso dele? Fixando uma multa. Beleza. Multa diária, mensal, por hora, seja lá como for. Tá? Tem outras formas? Sim. Quando não é uma obrigação personalíssima, quando não é uma obrigação infungível, que pode ser trocada por outra coisa, eu resolvo com dinheiro. Como? Pego o dinheiro dele e contrato alguém para fazer. Pego o dinheiro dele, compro outro bem do lugar. Então, é possível resolver de outras formas. Então, existem mecanismos para tentar fazer com que a coisa se resolva de forma alternativa. Lógico, desde que seja possível. Ok? Sempre eu vou procurar, sempre eu vou buscar fazer da execução, fazer do processo civil, uma forma de chegar ao meio mais prático possível que a gente tem. Vamos mencionar aqui um exemplo que é interessante. Pessoal, vejam lá. A Ré, fabricante de veículos, comprometeu-se a entregar ao autor um carro. Quando dá sentença, ele não é mais fabricado. Então, tem um processo contra a Fiat. Né? E a Fiat, era da época do Uno, no meu processo, ganha o processo deles, eles não fabricam mais Fiat Uno. Né? Não sei se é ainda fabricado, acho que ainda é, né? Não tenho certeza. Em vez de determinar a conversão em perdas e danos, o juiz pode condenar a ré a entregar um veículo equivalente, mesmo que isso não tenha sido pedido na inicial. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Ele tem que tentar achar um mecanismo, achar uma forma de cumprir a obrigação que resolva o caso. Então, eu comprei um computador. Tá? O computador deu problema, os caras vão ser obrigados a me entregar um novo. Quando eles são obrigados a entregar um novo, aquele computador igual que eu tinha não é feito mais. O que eles têm que fazer? Eles têm que entregar o outro equivalente. Tá? Mas o novo é mais caro, não sei o quê. Não, você tem que entregar um equivalente a alguma situação. Então, o que é isso? Buscar uma providência que assegure o resultado prático equivalente, que resolva aquela situação. Ok? Sempre, pessoal, pensar da forma assim específica. Sempre fazer o pedido o mais específico possível. Tá? Por quê? Né? Porque nós temos uma outra opção que é a conversão em perdas e danos. No entanto, a regra nos diz, né? Como diria o Galvão, a regra é clara, né? Não é o Galvão, é um outro cara que fica com o Galvão que fala isso. O pedido também tem que ser específico. Né? Por quê? Porque se você tem direito a receber um negócio,
Você não pode pedir algo equivalente. Então, se você tem direito que os caras vão lá e te dêem um computador novo, igual ao teu, você não pode pedir um diferente. E assim por diante. Então, da mesma forma que quando você vai fazer uma execução, você tem direito àquilo que está, como nós falamos, previsto especificamente no título que garante o seu direito, eventualmente, no meio do processo, o juiz pode lançar mão de uma outra providência que garanta aquilo, né, que sirva daquela situação. No entanto, pessoal, quando você for fazer o seu pedido na execução, você tem que pedir especificamente aquilo que está constante do título. Por quê? Porque você não tem direito a outra coisa, você tem direito àquilo que está constante do título. Se não der certo, você pede outra coisa. Tá? É preciso fazer o pedido alternativo de imediato? Não. À medida que não for possível cumprir a obrigação que está, o juiz vai fixar algo equivalente ou você coloca já na sua petição inicial. Existe, pessoal, uma expressão latina, né? Eu não sou muito fã de utilização de latim em petição, porque eu acho que fica uma coisa extremamente rebuscada e se os caras não entenderem, é pior para você. Né? Então, a linguagem tem que ser o mais correta, o mais direta possível. Mas existe uma expressão latina que retrata exatamente essa situação, que é o quê? Olha, eu quero tal coisa, né? Mas se o senhor entender que é diferente, né? Caso o juiz entenda que não é cabível isso, que é cabível outra coisa, existe uma expressão que diz assim, ad argumentando um tanto. Tá? Ad argumentando um tanto. Eu quero tal coisa, mas caso Vossa Excelência entenda que não dá, eu quero isso. Beleza? Então, existe a possibilidade de fazer um pedido, assim, digamos, argumentando um tanto, um pedido alternativo, um pedido assim, não deu para entregar o carro que eles me devem, eu quero que me dê o dinheiro de volta. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Agora, o pedido tem que ser específico. Pessoal, vamos pegar um exemplo prático com relação a como que tem que ser o pedido específico e para ser bem objetivo com relação ao que eu estou falando para os senhores entenderem. Vamos sair aqui do direito civil e vamos lá para o direito do trabalho, para o processo do trabalho. Pessoal, existe um entendimento pacífico nos tribunais do trabalho que diz assim, se o sujeito tem direito à estabilidade provisória, o que é estabilidade provisória? O cara não pode ser demitido. Por que provisória? Porque definitiva, sem estabilidade provisória, praticamente a gente não tem na nossa legislação. Mas quem está, por exemplo, um dirigente sindical, ele tem estabilidade provisória enquanto ele é do sindicato, porque ele é contra os interesses da empresa, ele tem estabilidade. O cara, quando ele é da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, porque ele também pode brigar com seu empregador por causa das condições, ele tem estabilidade provisória enquanto é membro da CIPA. O sujeito que fica afastado por mais de um ano por conta de um acidente de trabalho, quando ele retorna, ele tem direito a uma estabilidade. Na verdade, não é por mais de um ano, a estabilidade é de um ano, quando ele fica afastado e além de ficar afastado, recebe o benefício previdenciário, é assegurado a ele a estabilidade provisória pelo prazo de um ano. A gestante, enquanto gestante, tem estabilidade provisória, e assim por diante. Então, o que é estabilidade provisória? Estabilidade provisória é aquilo que o empregado tem, ele não pode ser demitido. Por quê? Porque ele está dentro de uma situação que a lei prevê que ele tem uma estabilidade provisória. Por que provisória? Porque não é definitivo. Nós não temos na lei, praticamente, 5 situações onde o sujeito tem estabilidade indefinida. Né? Mas, se acontece esta situação, imagine, a moça está grávida, o patrão debite ela. Mas ele não sabia, não vem ao caso, está grávida, tem estabilidade e boa. Tá? Ela é demitida. Ela vai entrar com uma reclamatória trabalhista contra a empresa que demitiu ela e ela não deveria ser demitida. Como que tem que ser feito o pedido? Eu quero retornar ao meu posto de trabalho. Eu não posso pedir exclusivamente assim, olha, eu não podia ser demitida, por isso eu quero que vocês me indenizem esse um ano de trabalho que eu tenho de estabilidade aqui. Não posso pedir assim. Se eu pedir só a indenização, meu pedido não está sendo específico, porque especificamente eu tenho direito ao posto de trabalho. Tá? Eu posso pedir só a indenização? Não posso, eu tenho que pedir para voltar a trabalhar. E o que pode ser colocado? Pode ser colocado assim, olha, eu quero voltar a trabalhar, mas caso não dê certo, por algum motivo, eu quero que eles me indenizem. Tá, ok? E, então,
tem que ser feito desta forma. Você tem que pedir especificamente aquilo que você tem direito. Eu posso, puxa vida, se eu tenho estabilidade e eu não estou trabalhando, vai ser indenizado. Mas eu não posso pedir só indenização. Eu tenho que pedir para voltar a trabalhar. Tá? Inclusive, eu que faço muita defesa de empresa, pessoal, quando o cara entra com esse tipo de pedido, e quando é terminado um contrato de trabalho, as partes não estão muito de penha, não é uma coisa assim que rola muito bem, sempre é um clima meio pesadão, assim, na audiência, né? E o cara está lá, ele pede a estabilidade dele, o que o advogado da empresa, se for esperto, faz? Na primeira oportunidade que tem, ele olha assim e diz, olha, pode voltar a trabalhar, teu lugar está lá, foi um erro nosso. Qual que é a tendência? A tendência é o cara não querer voltar. Ele falou, não, eu não quero voltar mais. Quando ele fala, não quero voltar mais, ele perde o direito à indenização. Tranquilo? Então, coisas bem simples que a gente tem que entender, que o direito que tem que ser pedido, o direito que tem que ser executado, tanto na Justiça do Trabalho, quanto aqui no civil, é exatamente aquilo que especificamente está contemplado no título executivo. A sentença fala que você tem direito a isso, você tem que ir lá e pedir aquilo. Não pode pedir uma indenização. Se isso vai surgir, pessoal, vamos colocar aqui, a conversão em perdas e danos surge em, vou colocar aqui para os senhores, em duas possibilidades. Primeiro, eu vou converter esse negócio em perdas e danos, em uma indenização, quando tornar-se impossível. Né? E outra, quando o credor assim requerer, mas ele não pode requerer de qualquer forma, ele pode requerer quando o devedor recusar. Então, vamos pegar aqui o exemplo que nós estamos falando, né, da reintegração do contrato de trabalho. Puxa vida, tornou-se impossível voltar dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa não existe mais, por causa de alguma situação, a empresa não opera mais naquele lugar, algo que torna impossível. Se torna-se impossível, é justo que eu faça o pedido de conversão em perdas e danos, ou seja, da indenização. Beleza. É impossível fazer o reintegramento daquele funcionário. Outra situação, o credor pode requerer? Pode. Quando o devedor não quer. Né? O devedor, se o empregador olha para ele, se você pede a reintegração, o empregador diz, não, eu não quero você aqui. Se ele diz, eu não quero você aqui, se existe recusa do devedor em cumprir especificamente o que está constante do título, daí você pode converter. Ok? Então, esse é um assunto, assim, que quando você vai tratar de uma reintegração, por exemplo, no processo do trabalho, inevitavelmente, você tem que discutir. Você quer voltar a trabalhar ou não? Se ele fala que não quer, ele perde o direito à indenização. Se o empregador diz que não quer ele ali, ele é obrigado a fazer a indenização. É um exemplo bem específico de como que se dá essa conversão, de como que é isso. Mas a regra é, eu tenho que eu tenho que ir atrás da execução específica. Eu tenho que ir atrás daquela coisa que ele teria se a obrigação fosse cumprida regularmente, se o direito dele tivesse sido respeitado. Tá? É disso que eu vou atrás, é isso que eu busco por meio do processo judicial. Tudo bem? Então, vou atrás disso. Não deu certo, por algum motivo, é impossível de fazer, o devedor se recusa, alguma coisa impossibilita que isso aconteça, daí sim abre a possibilidade de você converter isso em perdas e danos. Tá ok? Da mesma forma, né, o credor não é obrigado a aceitar de um jeito diferente. Ele pode colocar, né, e se o cara quer cumprir de um jeito diferente, vai ter uma indenização, vai se apurar danos decorrente disso, vai ter penalização em função disso, sim. Porque assim como eu só posso exigir da forma com que está ajustado, eu não sou obrigado a aceitar o cumprimento da obrigação de uma forma diferente daquela que está ajustada também. Estamos falando muito disso, mas isso, na verdade, não é um conteúdo de direito civil. Isso aqui vocês devem lembrar lá das aulas de direito civil de vocês. Não sei exatamente quem é o professor que dava a aula, mas isso aqui é matéria lá de direito das obrigações. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Mecanismos para compelir, mecanismos para obrigar o devedor
a fazer o que precisa ser feito. Então, quais são os mecanismos que a gente tem para fazer com que o devedor pague, né? Então, isso a gente tem lá, bem claro, o artigo 536 do Código Civil, que diz assim: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, ofício ou requerimento, para efetivação de tutela específica ou obtenção de tutela de resultado prático equivalente, coisas que nós falamos ali, o que é, né? Determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Tá? Então, o juiz pode mandar fazer tudo aquilo que ele achar que é pertinente, tudo aquilo que ele achar que é necessário, que vai funcionar para satisfazer o crédito do exequente. Parágrafo 1º. Para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, dentre outras medidas, a imposição de multa. Basicamente, é quase só multa. Ele pode ser criativo, pode mandar fazer coisa diferente? Pode. Por exemplo, busca e apreensão. Se resolve mandar buscar o oficial de justiça ir lá na casa do cara e pegar, ótimo, mais fácil, né? Remoção de pessoas, de coisas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, né? E assim, o que for. Pode pedir para o oficial de justiça ir lá, o oficial de justiça consegue fazer sozinho, chama a polícia, vai junto, né? Aquelas coisas assim complicadíssimas, que valorizam muito o passo do senhor oficial de justiça, né, pessoal? Eu já acompanhei mandatos de busca e apreensão, né, questões de desocupação, questões envolvendo problemas de vizinhança, e vou dizer para os senhores, as piores ações de reintegração de posse, né? E são as piores coisas, as coisas mais difíceis que a gente tem. Pode ser feito? Pode. Beleza. O juiz tem que ver o que precisa fazer para dar efetividade àquela determinação que ele está dando. Não adianta ele dizer, tem que fazer isso e isso não é cumprido. Aqui lembra um pouco uma coisa que se fala muito do Brasil, que é ridícula, né? Que é a lei que não pega. O que é a lei que não pega? Aquilo que o legislador vai lá, cria, e o povo não cumpre. Isso existe? Isso não existe. Para a gente não cair neste risco dentro de um processo judicial, é assegurado ao juiz tomar todas as medidas que ele achar que precisa para garantir que suas decisões sejam cumpridas. Tudo bem? Beleza. Parágrafo 2º. O mandato de busca e apreensão de pessoas, coisas, será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando o disposto no artigo, não vem ao caso, se houver necessidade de arrombamento, quer dizer, o cara pode fazer o que for necessário. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilidade por crime de desobediência. Então, se o juiz mandou fazer alguma coisa, o cara tem que ir lá e tem que fazer. Mas ele não fez, é crime de desobediência. Cara, muito raro, gente, muito raro. Assim como você dizer que o crime de mentira em juízo é o crime de falso testemunho. Tá? Já vi história, tem um monte de coisa fundada com relação a isso, mas é história. Claro que a lei não poderia dizer que fica barato, né? Mas nós sabemos que nós temos coisa muito mais grave para ser penalizada de uma forma tão contundente, né? No cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade e obrigação de fazer e não fazer, aplique-se o artigo 525 no que couber. Beleza. Estamos falando daquele cumprimento, fixação de multas, toda aquela coisa. O disposto deste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença, que reconheça deveres de fazer, não fazer e de natureza não obrigacional. Então, coisas bem objetivas, bem tranquilas, simples e imagináveis. Isso aqui que a gente pode fazer? Sim. Falei para vocês que existe o crime. Beleza. É interessante, pessoal, vocês terem um conceito claro na cabeça de vocês. O que é um atentado? Atentado é tentar matar alguém, é tentar fazer isso. Um atentado é um maluco, né? Um cara que não para, né? Um atentado. Então, nós temos várias concepções, várias definições do conceito de atentado que o leigo pode ter. Nós não somos leigos, né? Nós somos operadores do direito. Os senhores estão se tornando bacharéis em direito. Então, pessoal, vocês têm que saber quando usar o termo atentado, porque ele está bem claro na legislação. Então, atentado, pessoal, é desobedecer uma determinação judicial. Tá? Então, isso está previsto na lei. Então, artigo 77 diz assim: além de outros previstos deste Código, são deveres das partes, dos seus procuradores e todos aqueles que, de qualquer forma, participam no processo. Parágrafo 1º. A violação do disposto no tal constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
Então, esses itens que estão ali colocados, pessoal, que talvez devessem estar aqui nesse slide para vocês verem, mas é quando existe desobediência a uma determinação judicial, nós dizemos que existe atentado. Então, o juiz, tem que ir por ali, o cara vai lá e vai. O cara fala assim, você tem que ficar a 1 quilômetro da casa da tua ex-mulher. O cara vai lá e passa na frente para ver se ela está com outro cara. Né? Quando ele faz isso, o que ele está cometendo? Ele está cometendo um atentado. Por quê? Porque ele está desobedecendo uma determinação judicial. Então, eu coloco isso aqui porque é neste momento, é nesse contexto que se utiliza o conceito de atentado no curso de Direito, na operação do direito. Então, se alguém chamar vocês de atentado, vocês saibam que atentado comete atentado aquele sujeito que desobedece uma determinação judicial. Beleza? Beleza. Vamos lá, pessoal. Ainda dentro dos mecanismos para compelir o devedor, né, a gente coloca aqui o que seria o 774. Né? Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado. Então, a conduta comissiva, quando ele pratica um ato. Conduta omissiva, quando ele deveria fazer alguma coisa e ele não faz. Não faz, não precisa explicar isso. Fraude à execução. O que é fraudar a execução? Você dá um bem em garantia e vende para outra pessoa. Então, você está fazendo o quê? Está fraudando a execução. Quando opõe maliciosamente a execução, empregando artifícios, meios de artifícios, né? Então você se defende com algumas mentiras, você diz que vendeu um negócio, diz que não tem nada, a tua casa está cheia de bens, uma série de situações. Então, quando você usa má fé, maliciosamente na execução, você está fazendo uma conduta atentatória. Dificulta ou embaraça a realização da penhora, não deixa o oficial de justiça praticar os atos que precisam. Resiste injustificadamente às ordens judiciais, também atentado, e assim por diante. Então, aqui a gente está dentro do conceito de atitude atentatória. Pode acontecer isso? Gente, acontece muito, acontece com bastante frequência. Né? E o problema é que muitas vezes as pessoas não têm a concepção correta do quanto negativo, do quão errado é essa atitude. Né? Não faz muito tempo, pessoal, a gente tem uma história aqui que eu considero triste, né? Que aconteceu aqui na cidade de Carambeí, próximo. Né? O caminhoneiro estava na fila para descarregar ou carregar ali na cooperativa, né? Daí veio o oficial de justiça com a ideia de apreender o caminhão. Por quê? Porque o caminhão não estava pago, a instituição financeira entrou com a busca e apreensão do caminhão, seja lá qual ação era, né? E o oficial de justiça estava ali para prender o caminhão. O caminhoneiro entrou em desespero, né? Porque é o ganha-pão dele, ele sabia de todo o problema, já deveria estar extremamente desesperado. O que ele faz? Discute, briga, acabou atirando e matando o oficial de justiça. O que é isso? Isso é um atentado antes de qualquer coisa. Por quê? Porque ele resistiu injustificadamente a dar cumprimento à ordem de apreensão do caminhão dele. Cometeu um homicídio? Cometeu um homicídio, óbvio, mas isso é um atentado. A gente faz isso, a gente tem essas situações de uma forma bastante, infelizmente, assim, com bastante normal, com bastante frequência dentro do nosso sistema, dentro do nosso funcionamento, nós não conseguimos fugir dessas coisas. Beleza? Multa, pessoal. Bom, multa, pessoal, é aquilo que vem, no nosso caso, lá no direito francês, e essa multa que é colocada com o fim de coagir, né? Se você não fizer, você vai ter que pagar uma multa. Então, para o cara não perder muito patrimônio, ele vai lá e faz aquele negócio. Então, essa multa coercitiva, essa multa que busca tirar a alternativa do sujeito fazer alguma outra coisa, né? Então, ele vai ter que fazer aquilo, porque se ele não fizer, ele vai ter que pagar algo que pode se tornar insuportável para ele, né? A gente chama isso de astreinte. E astreinte é uma palavra que vem do direito francês. É considerado uma das formas mais eficientes que existem para fazer isso, logicamente, porque nós somos limitados ao patrimônio. De repente, se a gente não fosse limitado ao patrimônio e a gente conseguisse determinar a prisão de todo mundo, talvez que as pessoas pagassem as suas dívidas com um pouquinho mais de regularidade. Talvez, acredito que não seria. Tá? Mas
nós temos a limitação, nós sabemos que a única dívida que pode ser cobrada por meio da Constituição, pela restrição de liberdade, é a dívida alimentícia, e é mesmo assim uma série de limitações, né? Mas nós temos esta questão. Então, praticamente qualquer obrigação que vise uma obrigação de fazer ou não fazer para entrega de coisa fungível ou infungível, né? É possível fazer um rastreamento. Ó, tem que fazer tal coisa, tem que entregar a documentação do condomínio, tem que ir lá e entregar o carro, tem que fazer tudo isso, tem que fazer aquilo. Então, faz o quê? Fixa uma multa para que, se o cara não pagar, aquela multa vá onerando e o cara faz para não ser, digamos assim, para não ser onerado, para não perder patrimônio. Está previsto lá no artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive as que tenham por objeto a prestação pecuniária. Tá? Então, a finalidade desta multa não é repressão, né? Não é punir, né? A finalidade dessa multa é coerção, né? Então, não é uma pena a multa. Ah, você não entregou ainda, então eu te dou isso. Não é para esse intuito. Quando a gente fala de multa coercitiva, quando a gente fala de astraentes, a gente está falando alguma coisa para incentivar o sujeito a praticar aquele ato de modo a não ser penalizado. Então, façam isso para desincumbir-se da obrigação. Tá? Faça isso quanto antes para que você tenha que pagar menos esta multa, este valor. Tudo bem? Então, é a única forma que a gente tem de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Tá. A aula está bem adiantada já, pessoal, mas não tem problema. O nosso conteúdo que interessa, que tem que estar bem em dia. Vamos falar do quê? Fixação de multa, né? Então, primeiro, tem que ser um valor razoável, né? E o termo razoável dentro do direito é uma coisa assim, putz, que é razoável para um não é para o outro, que é direito para um não é para outro, que é justo para um não é para outro, né? Mas o que é razoável? Aquilo que sirva para que o cara seja motivado, né? Então não pode ser uma multa tão pequena que o cara pense, vou pagar a multa e azar, né? Assim como não pode ser algo que penalize o cara de um jeito que ele pense assim, pode cobrar, senão eu não vou poder pagar mesmo, né? Então tem que ser algo que esteja dentro daquela ideia da razoabilidade. Tem que ser algo que seja justo. Não pode ser algo muito extremo, tá? Por exemplo, pessoal, eu tenho casos, eu trabalho bastante com empresa, né, pessoal? Existe uma determinação também do Ministério do Trabalho, uma lei que diz que um percentual das empresas tem que ser feito por menor aprendiz. Então a empresa que tem bastante funcionário tem que ter um número X de menor aprendiz. O Ministério do Trabalho tem uma fiscalização e os caras vão nas empresas e fazem isso. Cara, eu acho um absurdo, porque, por exemplo, eu tenho algumas empresas que são de construção civil. Empresas de construção civil têm 200 funcionários. Desses 200 funcionários, vamos dizer assim, 170 é peão, 30 é um escritorinho, é o mestre de obras, é não sei quem, mas 170 é peão. 170 é o que? Servente. Né? Vamos dizer, 200, assim, 150 serventes, 140 serventes. Daí, os caras pegam, não, você tem 200 funcionários, tem que ter ali 5 menor aprendiz. Puxa vida, mas menor aprendiz de servente, de pedreiro, existe isso? Não existe. Tá? Mas você tem que fazer isso, porque senão a lei vem em cima. Aqui em Ponta Grossa, existe inclusive uma fiscalização do Ministério do Trabalho ardida com relação a isso. Tá? Qual que é o problema? Putz, não dá para colocar os menores. Sabe? Tem um monte de problema, um monte de situações. O que nós fizemos? Teve várias situações em que foi fixada uma multa. Meu cliente olhou, viu, mas a multa é quanto? A multa é 5 mil reais. Falou, cara, eu vou ter que contratar os menores aprendizes. Vou pagar isso aí por mês de salário para os caras. Para mim é melhor, pago a multa uma vez para resolver a situação. Então, o que é isso? É uma multa que não é eficiente. Por quê? Porque a multa, por mais que ela seja prevista, para o meu cliente era mais interessante pagar a multa
do que contratar o que tinha que ser contratado de acordo com a lei. Tá? Então, essa multa foi eficiente? Não. Né? Porque, por mais que ele esteja sendo multado, que ele não gosta de pagar a multa serve para ele, paga a multa e estou liberado. Claro que não é assim. Claro que vai vir uma ação do Ministério Público, do Trabalho, vai vir outras coisas, vai ter consequências, mas que vai levar anos para acontecer. Ok? Mas esta multa, em vez de ela estar realmente coibindo o meu cliente a ter a prática de não contratar, né, os menores, em vez de ela incentivar a contratação, ela está incentivando a não contratação, paga a multa e está liberado. Isso não pode acontecer. Tá? Então, a multa não pode ser muito leonina, assim como ela não pode ser desta forma tão baixa que incentive o não cumprimento da obrigação. Assim também deve ser essa multa que nós estamos falando. Então, ela tem que ter um valor razoável, um valor justo, um valor que eu não queira abrir mão dele, mas que faça com que eu tenha uma certa penalização, faça alguma diferença no meu patrimônio. Beleza? Beleza. Como que tem que ser isso? Eu tenho que pedir? Não. Posso pedir? Claro. Né? O juiz pode fixar de ofício? Pode. Por quê? Porque se ele não fixa de ofício, não adianta ele dizer assim, olha, entregue o negócio. Putz, ele tem que dizer, não entrega o negócio. Se você não entregar em tanto tempo, vai cair uma multa. Se os caras só falam, ele vai cometer um atentado, porque ele não está cumprindo tudo que o juiz determinou, mas o juiz vai ser obrigado a fixar a multa depois, mais um prazo para ele fazer alguma coisa, o juiz não vai poder, se não fixar a multa de imediato, se não der o prazo, fazer algo de imediato. Tá? Então, pode tanto ser feito porque o juiz determinou, porque ele tem que dar um mecanismo de efetividade de suas decisões, assim como podem as partes requererem. De modo que vai fixar a periodicidade. Se não fizer isso no prazo de um dia, cada dia tem a multa de tanto, tem aquilo. Então, que periodicidade, se é mês, se é hora, se é dia, seja lá como for. Tá? Pode ser fixado também, quando é com base em título extrajudicial, imagine que a obrigação de entregar o negócio está no contrato. Então, muito normal. Né? E, normalmente, o juiz tem liberdade plena para fazer isso. Mas, imagine, você está executando um contrato, e o contrato prevê a multa, daí se o contrato já prevê a multa que deve ser feita, neste caso, não cabe ao juiz mudar isso. Né? E, novamente, a gente deixa bem claro que esta multa não é uma punição, essa multa é um mecanismo coercitivo que a legislação previu para tentar obrigar o executado, o devedor, a fazer alguma coisa. Tudo bem? Para quem que vai essa multa, pessoal? Essa multa, ela vai em benefício... Essa multa reverte em benefício do exequente. Mas sim, essa multa vai em benefício do exequente, pessoal. Não fica para a justiça, não faz. Então, é o exequente que tem o condão de ver para onde que esse negócio vai. E vai para onde que vai, não. Vai para o bolso dele, né? Existe muito isso, pessoal? Existe bastante, tá? Eu imagine, um dia eu estava dando aula no IPG, sábado de manhã, pessoal, né? Daí eu saio do IPG, assim, daí daqui a pouco aparece um grupo de estudantes desesperados. O que aconteceu? Teve uma manifestação que tinha sido motivada pelos membros do DCE, da IPG, né? E os caras tomaram o terminal de ônibus. E daí estava aquela algazarra lá e tomaram o terminal de ônibus. E foi citado o nome do DCE, mas o DCE não é um troço tão organizado assim, né? Não é uma coisa tão grande assim. E daí, automaticamente, a empresa de ônibus entrou com uma ação judicial de reintegração de posse no mandato do terminal de ônibus, e dizendo que estava prejudicando uma série de pessoas, e que ela estava tendo prejuízo, e que toda uma série de coisas. Né? E o juiz deu lá uma medida de reintegração de posse, fixando uma multa por hora de tantos R$1.000, caso aquilo não fosse
desocupado, liberado. A mesma coisa que acontece quando o movimento sem terra vai lá e quebra as praças de pedágio. Né? Daí, o que faz? Ele toma a praça de pedágio. O que a empresa concessionária faz? Vai lá e entra com ação da justiça para que a justiça vá lá e tire o sem terra da praça de pedágio. Então, os caras fazem isso? Fazem isso. No caso, foi interessante porque os caras, aquela piazada do DCE, estavam desesperados e falou, ó, não temos como pagar esse negócio aqui, não temos como tirar o povo de lá, porque nós não organizamos isso. Né? Começou o negócio, juntou um mundo de gente, e daí como é que resolve? Né? Ele falou, olha, tem como se defender, tem que fazer uma série de situações, mas eu acredito que não se preocupem, porque eles não vão conseguir executar vocês, e outra, patrimônio só perde quem não tem patrimônio não tem como perder. Tá? Mas é este tipo de medida. Tá? Então serve. O cara não pode ir lá perto da ex-mulher. Os caras têm que desocupar a praça de pedágio, tem que sair do terminal de ônibus. Né? O cara tem que entregar o bem que ele vendeu e não entregou, tem que desocupar a terra, tem que fazer isso. Tudo isso são medidas, né? Ações, coisas que têm que ser feitas, obrigações de fazer, não fazer, de entregar, não entregar, coisas fungíveis ou não, que são passíveis de serem motivadas, que são passíveis de coerção por meio da fixação das limites, que são as multas coercitivas. Tudo bem? Quando que tem que ser feito isso? Tem que ser feito, pessoal, no momento em que você vai impor ao réu o cumprimento da obrigação. Né? Então, como eu disse para vocês, imagine, o juiz diz assim, desocupe a casa. Se ele falar só isso e o cara não cumprir, o que o cara está fazendo? Está cometendo um atentado. Tá desobedecendo uma ordem judicial. Mas se o juiz, nesse momento, já não fixa a multa, uma penalização, uma medida para ser aplicada no caso do não cumprimento, vai ter que voltar ao negócio e daí o juiz fixar de novo e fazer. Então, a hora que é imposto ao executado, é imposto ao réu aquilo que ele tem que entregar, aquilo que ele tem que fazer, a conduta que tem que ser tomada, neste momento tem que ser fixada a multa. Então, é nesse momento. Se não fizer isso, vai perder tempo, né, pessoal? Pode ser feito a requerimento de ofício, coisas assim, bastante simples que a gente tem como ver. Tá? Depois vai fazer o quê? Vai transformar-se numa execução por subrogação, onde vai tirar patrimônio do executado que incidiu na multa, vai vender e vai transformar em dinheiro, se ele não pagar voluntariamente. Tranquilo? Tranquilo. Cobrança da multa, pessoal. Aqui daí dá para a gente pegar algumas súmulas que nós temos no STJ que falam sobre esse assunto. Então, súmula 410 do STJ esclarece lá. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Então, o juiz fixa a multa. Tem que o cara ser intimado antes e dado um prazo para ele fazer. Não interessa. O juiz fixou, o cara não foi intimado, não tem multa valendo. Beleza? Pode ser feita execução provisória? Claro. Posso converter em perdas e danos? Posso converter. No entanto, pessoal, tem um entendimento estranho, assim, que o juiz pode, se ele achar que é muito, reduzir o valor da multa para valores razoáveis. Novamente, nós estamos nessas palavras de ridículas, né? Razoável. O que é razoável, direito? Para cada pessoa tem uma noção de razoabilidade. Né? Então, eu tenho um caso, pessoal, que era um contrato de seguro. Pessoal, imagine que era um contrato de seguro de funcionários da Copel. Tá? Daí, foi feito um seguro, tal, tudo certinho, que deveria prever lá, no caso de acidente, uma garantia de tantos R$1.000, no caso de morte, tanto, invalidez permanente, tanto, não sei o quê. Então. Daí foi bem naquele período em que houve uma alteração na regulamentação dos contratos de seguro, de modo que acabou ficando assim, um pouco mais caro para as seguradoras. Beleza. O que acontece? Não foram restabelecidas as garantias da forma com que foi. O sindicato da Copel entrou com uma ação, né, avisando todos os trabalhadores do Estado do Paraná, para que fosse restabelecido o contrato de seguro da forma como devia ser feito. Porque o que aconteceu, quando entrou a lei nova, estava previsto uma garantia de 50 mil, os caras baixaram para 15 mil. Por quê? Porque mudou o valor
do seguro, da forma como eles têm que fazer, refizeram o cálculo do custo e baixaram a garantia. E aquilo não era justo porque tinha sido dada a garantia antes. Eles que se ferem se a lei mudou e eles vão ter um custo diferenciado. Beleza, feito esta situação, foi entrado com uma ação judicial, o juiz de primeiro momento entendeu que era justo, que realmente aquilo deveria ser feito, e fixou uma determinação dizendo que ela deveria restabelecer aquilo num prazo de tanto incidência diária. O que aconteceu? Passaram-se 2 anos, né, e nunca foi restabelecido nada. Puxa vida, e daí como é que executa? De cada um dos credores entrou com uma execução e tal, ele gerou, foi um monte de coisa. Chegamos, esse é um processo, chegamos lá no STJ. Chegamos no STJ, o STJ, não, mas o valor é muito absurdo, tá, vai dar um valor muito alto. Por quê? Porque eram muito segurados, né? E cada um estava executando o valor da multa. E daí o que eles fizeram? Sim, cada um tem direito a executar o valor da multa, tal, não sei o quê, mas o valor é muito alto. Aquilo que dava 300, 400 mil reais, eles acabaram deixando um teto de 12 mil reais para cada um. Puta, foi assim? Foi assim. Então, esse negócio, por mais que seja feito, a ideia das trintes, a multa coercitiva, obrigar a fazer, e a gente parte da ideia de que vai adentrar o patrimônio do executado, que vai tentar coagir ele, a fazer da forma mais correta possível, todas aquelas situações, por mais que a gente tenha tudo isso previsto, pessoal, tudo isso assim colocado, nós temos esse horrível desse entendimento dos nossos tribunais que dizem assim, o juiz tem, mesmo depois de tudo acabado, a possibilidade de ir lá, sentar e rever, eu acho que a multa ficou muito cara, vamos baixar. Então, pode ser feito isso? Pode. Isso deixa a possibilidade para que o cara que é devedor entre, discuta, revá, faça recursos, brigue e tal. E se for um cara que tem um bom advogado, ele vai lá em cima e consegue reduzir. Eu acho algo assim, extremamente injusto e tira bastante da força que a gente aprende isso, a gente fala sobre a execução coercitiva, a gente fala dos extraentes, falam que é excelente, que é bonito, que não sei o quê, mas quando a gente tem um entendimento desse nos tribunais superiores, põe tudo por terra, sabe? Que nos casos bem complexos, tá? Mas é aqui, além do Edi professor falando, vocês estão vendo o Edi advogado falando também, ok? Então, beleza. O que mais que nós podemos mencionar, pessoal? O valor da multa, né? O valor estaria limitado pela obrigação principal? No caso, por exemplo, das garantias, o contrato de seguro era de 50 mil, as multas eram de 300. Isso limita o valor da multa? Não. O entendimento é que na cláusula penal, se for civil, pode isso, mas multa não é cláusula penal, então não se impõe limites. Então, existe dentro da lei civil algo que diz assim, cláusula penal não pode ultrapassar o valor da multa. Então, se eu tenho um contrato de aluguel de R$1.000, eu não posso ter uma multa maior que R$1.000. Beleza. Agora, quando nós estamos falando de asta índices não é cláusula penal, é medida coercitiva. Logo, não se impõe esse limite. Então, pode o índices, o valor dessa multa ser superior ao valor da obrigação que você está falando, ao valor daquele bem que tem que ser entregue? Pode ser. No entanto, nós ficamos dentro do limite da razoabilidade, ou seja, aquilo que é muito, digamos assim, subjetivo, né? A gente acaba ficando aqui, neste caso, necessariamente no colo do magistrado ao fixar isso, ao analisar o que isso é justo ou isso não é justo. Considerando em que nós estamos vivendo num mundo jurídico, né, num judiciário, onde cada vez mais os magistrados são pessoas que saem dos bancos das faculdades, né, muitos deles sem nenhuma experiência de vida, né, sem ter muita prática de vida, e começam a decidir a vida dos outros, é complicado você pensar que os magistrados não têm a bagagem daquelas pessoas das quais eles estão decidindo o futuro. Então, quando a gente fala razoabilidade para um juiz, é bastante complicado, né? Às vezes a gente vê que um juiz em Ponta Grossa, o cara tem 25 anos de idade, eu sei muito disso, porque eu fiz isso aqui. O cara não sabe bosta, né? Não tem experiência de vida para ter visto nada daquilo, e acha que já sofreu, acha que já viu, acha que já conhece coisas que ele não conhece. Então, aqui a crítica que se faz de uma forma bem clara, eu faço pessoalmente, e a doutrina faz também, de uma forma bastante contundente,
É esta a questão do limite da razoabilidade, porque o que é razoável para uma pessoa não necessariamente é razoável para outra. Tudo bem, pessoal? Entendido? Falem comigo um pouco, pessoal. É cedo, mas eu estou com o meu conteúdo em ordem. Estão me entendendo? Aproveitaram a aula? Estou sendo muito repetitivo? Falem comigo um pouquinho. Tudo certo, pessoal? Do contrário, né? Não sei se estão escrevendo alguma coisa em chat. Acho que não, senão viria mensagem para mim, né? Então, vocês são a turma dos budinhos mesmo, né? Vamos lá. Pessoal, vou fazer chamada e fico à disposição dos senhores. Está desativado o chat, professor. Eu não consigo ativar esse negócio, gente. Use o WhatsApp para falar comigo, assim, ou falem mesmo aí, que eu não consigo ativar, já tentei de várias formas, não sei qual é o motivo da limitação. Tá. Pessoal, não precisa erguer a mão, porque porque sai da ordem alfabética e fica mais difícil, mas vamos acompanhando aí para ver. A Ana Carla está presente, Beatriz presente, Cleison, não estou vendo, Cristiane Correia está aqui, Gabriel Gilinski está aqui, Gabriel Turnes, não estou vendo, Guilherme Fernandes Pugliese está aqui, Guilherme Sloboda está aqui, Elton está aqui, Igor também, Elisiane está aqui, Isadora está aqui, Christopher também, Lucas Bender está aqui, Maria Helena está aqui, Márcio, não estou vendo, Maria Rita está aqui, Maria Vitória está aqui, Nicolas, não estou vendo Nicolas, Robiele está aqui, Sueli está aqui e Vitória também. Então, eu estou dando falta, porque eu não visualizei na lista, pessoal. O Cleison, o Gabriel Turnes, o Márcio de Carvalho e o Nicolas, ok? Os outros todos eu visualizei na lista ali e eu acredito que está tudo certinho. Tudo bem? Então, chamada feita. Estou à disposição dos senhores, porque os senhores que quiserem, independentemente disso, estamos com tudo em ordem, tudo perfeito, pessoal. Os senhores estão dispensados da minha parte. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite, valeu.